Amigos, meu nome é Evini Stallon e por que as testemunhas da defesa são tão desvalorizadas? Infelizmente, na prática forense, não fazemos uma devida reflexão sobre esse assunto. E os manuais de processo penal também não tratam dessa desvalorização das testemunhas arroladas pela defesa. Mas é um tema importante. Na prática, observamos que quando os relatos entre testemunhas da acusação e de testemunhas da defesa são confrontantes, eles são contrários, há uma preponderância dos depoimentos das testemunhas da acusação. Os juízes acabam dando um privilégio, dando uma preponderância para as testemunhas da acusação em detrimento das testemunhas da defesa, sobretudo se as testemunhas da acusação forem policiais. Sendo policiais militares, policiais civis, aí sim os juízes acabam valorizando ainda mais os testemunhos da acusação, as testemunhas indicadas pela acusação. E por outro lado, as testemunhas da defesa acabam sendo desvalorizadas, acabam tratando unicamente de questões sobre personalidade, conduta social, coisas que podem ter alguma interferência apenas na dosimetria da pena. E quando tratam do mérito, quando tratam do fato, os juízes não dão um valor adequado a essas testemunhas da defesa. Vejam que talvez esses juízes considerem que as testemunhas da defesa, por terem sido arroladas pelo acusado, por terem sido indicadas pelo acusado e por seu advogado, essas testemunhas teriam uma pretensão exclusiva de protegê-lo, até mesmo correndo o risco de cometer um falso testemunho. E os juízes olham essa questão pontual e pensam que as testemunhas da acusação não fariam o mesmo, não fariam um depoimento tentando confirmar a prisão em flagrante, no caso de policiais, tentando confirmar a versão do inquérito policial ou tentando confirmar a versão da vítima daquele fato. E esse é um problema. Há essa desconfiança em relação às testemunhas da defesa e um excesso de confiança em relação às testemunhas da acusação. É comum que os juízes pensem que a testemunha da defesa, por ter sido arrolada pelo acusado, tem o objetivo de fazer alguma defesa desse acusado, fazer alguma versão, trazer alguma versão que de certa forma tem o objetivo de proteger o réu. Talvez porque as testemunhas da defesa quase sempre são pessoas conhecidas do réu, e aí isso também contribui para que os juízes desvalorizem esses depoimentos das testemunhas da defesa. Por outro lado, os depoimentos das testemunhas da acusação não são depoimentos de pessoas que, como regra, conhecem a vítima, quase sempre são policiais, são pessoas que estavam no local do fato ou que participaram de qualquer diligência, enfim, peritos. Não são pessoas próximas também do Ministério Público que arrolou essas testemunhas. E aí há uma separação. Repito, as testemunhas da defesa quase sempre são pessoas conhecidas do réu. Por outro lado, as testemunhas da acusação quase sempre são pessoas que não conhecem a vítima, que não conhecem o promotor de justiça que arrolou essas testemunhas, e talvez o juiz considere isso para valorizar ainda mais o depoimento das testemunhas da acusação e desvalorizar o depoimento das testemunhas da defesa. E também é possível imaginar que muitos juízes pensem que as testemunhas da defesa são orientadas pelos advogados, que tentam criar versões para que essas testemunhas confirmem durante a audiência de instrução. De certa forma, alguns juízes talvez pensem que,
por terem sido arroladas por um advogado, esse advogado conversou com essas testemunhas, conversou, orientou, disse o que deve ser dito, e aí elas estariam prontas, essas testemunhas estariam prontas para relatar uma versão incorreta ou mentirosa sobre os fatos. Além de tudo isso, há testemunhas defensivas que são arroladas ou indagadas de forma equivocada. Há, por exemplo, o uso indevido da testemunha abonatória. Às vezes, é desnecessário arrolar uma testemunha abonatória, quase sempre. Além disso, há o risco de que essa testemunha abonatória, além de eventualmente prejudicar a imagem do acusado, também relate sobre os fatos de modo prejudicial ao réu. Quase sempre é possível trocar essa testemunha abonatória arrolada pela defesa por uma declaração, talvez até com firma reconhecida, dizendo que essa testemunha conhece o acusado, já trabalhou com ele, o acusado já foi empregado dessa testemunha, que é uma boa pessoa, que tem uma conduta idônea e tudo mais. Coisas que possam favorecer na dosimetria da pena, porque se aquela testemunha só pode falar sobre a dosimetria da pena, às vezes é melhor que ela não fale sobre os fatos. E para não falar sobre os fatos, ela não pode ser arrolada. Caso contrário, pode acontecer aquilo que nenhum advogado de defesa gosta. Ele arrolou a testemunha apenas com o objetivo de que essa testemunha fosse abonatória, falasse bem do acusado para a dosimetria da pena ficar boa para o réu. Daí, o Ministério Público começa a fazer perguntas. Por exemplo, você ouviu, pergunto para a testemunha da defesa, que era apenas abonatória, você ouviu falar se o réu praticou aquele crime? Ah, eu ouvi falar sim. Ah, a gente ouve por aí. Tá, mas você ouviu o quê? Ah, falaram que ele fez isso, falaram que ele estava por lá, falaram que... Enfim, começam a falar. Olha só, testemunha rolada apenas para tratar da personalidade, da conduta social do réu, e o Ministério Público começa a perguntar sobre... Ouviu falar tal coisa? Você ouviu falar sobre o fato? Ouviu falar sobre o réu ter praticado esse crime? E aí acaba entrando nesse problema de ser mais uma testemunha que eventualmente, ainda que seja uma testemunha do ouvir dizer, mas uma testemunha que pode, de certa forma, confirmar a versão acusatória. Por isso que tem que ter cuidado, tanto no momento de arrolar, como no momento de indagar as testemunhas, sobretudo as testemunhas da defesa, que o advogado tem um pouco mais de controle entre arrolar ou não, desistir ou não dessa testemunha, enfim. E de qualquer forma, é importante que os advogados criminalistas percebam que as testemunhas defensivas são desvalorizadas. As testemunhas que o advogado indica, arrola na sua resposta à acusação, são desvalorizadas. E pensando nisso, temos que começar a traçar estratégias. O que fazer se as testemunhas que indicamos são desvalorizadas? Essas testemunhas são desvalorizadas porque alguns juízes acreditam na parcialidade dessas testemunhas, ou porque essas testemunhas são arroladas equivocadamente, quando seriam apenas abonatórias, ou porque tratam de questões que não são diretamente ligadas ao fato. Quem nunca viu um advogado perguntar para a testemunha que ele arrolou aquela pergunta clássica: você acha que o réu seria capaz de praticar esse crime? Bom, isso daí é uma testemunha, é uma pergunta incabível por uns 10 motivos diferentes. Tanto por motivos legais, de fazer uma apreciação pessoal do fato, como também porque é algo estrategicamente equivocado, que não vai contribuir, não é uma perícia, que vão fazer uma perícia no local para dizer que aquele acusado não praticou o fato, jamais seria capaz de praticar aquele fato, porque ele não teria força para praticar aquele crime. Não é nada disso, é uma testemunha provavelmente conhecida do réu, dizendo que acha que ele não praticaria aquele fato. Não é um bom tipo de depoimento. Daí, eu sempre aconselho que, como estratégia prática para o processo penal, comecemos a pensar sobre as testemunhas da acusação. Às vezes, o melhor não é explorar uma testemunha defensiva, mas sim que a testemunha
da acusação, a testemunha arrolada pelo Ministério Público, diga que não se lembra de alguma coisa, ou diga alguma versão que seja contraditória com o depoimento de outra testemunha arrolada pelo Ministério Público. Isso os juízes valorizam muito mais. Os juízes valorizam mais quando, para a defesa no caso, quando tem um depoimento de uma testemunha da acusação que é contrário ao depoimento de outra testemunha da acusação, então há uma contradição entre testemunhas da acusação, do que quando a defesa arrola uma testemunha e essa testemunha defensiva diz que o fato não ocorreu ou apresenta uma outra versão. Isso não é tão valorizado pelos juízes como a contradição entre as testemunhas da acusação. Por isso, é óbvio que não se deve deixar de arrolar testemunha, de explorar a prova testemunhal arrolada pela defesa, mas também devemos pensar em como utilizar a prova indicada pela acusação, as testemunhas da acusação. E a melhor forma para isso, é algo que os juízes valorizam muito, é que você demonstre a contradição entre o depoimento de uma testemunha da acusação e o depoimento de outra testemunha da acusação ou da vítima. Ou que essas testemunhas arroladas pela acusação digam que não se lembram de fatos ou de questões que são de suma importância para entender aquele fato, para poder elucidar o processo penal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, advocacia e muito mais. Então, se você quiser continuar acompanhando, inscreva-se no canal e ative as notificações. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo do WhatsApp com criminalistas do Brasil inteiro para debates, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.